Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para começar o nosso trabalho e já agradecer você a sua participação do outro lado da tela. Para nós é de suma importância. Eu já vou começar pedindo aqui para você. O assunto de hoje promete. Eu vou até dizer o assunto aqui, né? Pessoas que foram cheias do Espírito Santo e nunca falaram em línguas. Esse é o tema. Fique comigo até o final. Vai ser curto, vai ser bom. Se passar um pouco de tempo, tenha um pouco de paciência. Quero pedir desde já para você deixar aí o seu like, fazendo o favor, para você se inscrever aí. Está sendo muito bom, tem muitas pessoas se inscrevendo, tá maravilhoso. E também compartilhe, espalhe. Quanto mais você espalhar, mais pessoas vão conhecer aquilo que nós estamos fazendo. E antes de começar, eu gostaria de orar. Pedir a bênção de Deus, porque é fundamental que nós tenhamos a bênção de Deus para começar o nosso trabalho. Se você puder, curve a sua fronte e vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo dom precioso da vida, muito obrigado porque o Senhor é bom, muito obrigado porque a sua misericórdia dura para sempre. Te pedimos agora que o Senhor perdoe os nossos pecados ao entrar na tua presença. Que a tua graça esteja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, vamos começar o tema que nós propusemos no nosso coração. Nós temos uma outra série para falar com vocês, porém, eu precisei adiar por um motivo que talvez fosse relevante, mas o mais é porque eu quero fazer uma coisa bem feita, não é? Então, tem que ter paciência e esperar. Então, o tema, o título é Pessoas que foram cheias do Espírito Santo e que nunca falaram línguas. Citaremos aqui apenas alguns exemplos, 7 exemplos. É o mínimo que você pode ter para ter credibilidade. Se fosse um exemplo só, não daria, mas mais do que 6, 7 já está bom. Se tiver mais, tudo bem, mas não precisa mais do que 7. 7 é a média. Então, vamos ver aqui o primeiro caso. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35. Disse-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, ela foi cheia do Espírito Santo. Uma moça, uma jovem, talvez aí uns 18 anos, mais ou menos. Uma moça, uma jovem, foi cheia do Espírito Santo, mas nunca falou em línguas. A não ser a língua materna, que era a língua do povo de Israel, a época que era o aramaico. Entenderam? Posso passar para outro tópico? Então, o próximo tópico vai ali no encontro de Maria com Isabel. Isabel era prima de Maria, não é? Então, olha o que fala aqui. Quando esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo.
Nesse segundo exemplo, podemos afirmar que estar cheio do Espírito Santo não significa falar em línguas. É bastante claro aqui a Bíblia, né? Então, todos os textos que eu escolhi, eles são convergentes, porque a Bíblia, um texto, ele não serve para anular o outro, e sim para elucidar o outro. Um texto mais fácil, ele torna compreensível o texto mais difícil. Um outro exemplo aqui está também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde quando? Já desde o ventre materno. Então, João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo já no ventre de Isabel, sua mãe. Então, note, coisa interessante. Ele estava cheio do Espírito Santo já na barriga da mamãe. Mas João nunca falou línguas. João nunca falou línguas. Quando se fala língua estrangeira, significa uma língua que existe, que para você é estrangeira. Veja aqui, que coisa interessante. Qual foi a língua que o anjo usou para falar com Maria e com Isabel? A língua de Maria e de Isabel. Então, por que ou por que razão alguém na igreja tem que falar uma língua, sendo que todos nós falamos o português, e é uma língua que não se entende? Que não se entende. Então, João Batista foi cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe. Vamos ver aqui um outro exemplo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Jesus também foi cheio do Espírito Santo. Até onde se sabe, ele falava o aramaico e talvez o grego. O grego, naquela época, seria mais ou menos aquilo que é o inglês hoje. Não é? Então, isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1. O próximo exemplo. Aqui fala de Sansão. Naquela época não havia rei, havia juízes que Deus levantava para libertar o povo das mãos dos inimigos. E aqui entra em cena Sansão. Então note que fala aqui, então o Espírito do Senhor de maneira se apossou dele, que desceu aos amalequitas, matou deles 30 homens, despojou as suas vestes festivas e deu aos que declararam enigmas. Porém, acendeu-se a ira dele e subiu à casa de seu pai. Então, Sansão também foi cheio do Espírito Santo. Ao que se sabe, nunca falou em línguas. Um outro exemplo aqui, esta série, é o exemplo de Estevão, um dos 7 diáconos. Na verdade, Estevão hoje seria o chefe dos diáconos. Enquanto ele estava ali sendo julgado para ser apedrejado, então note o que diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus,
que estava à sua direita. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E, queridos, nunca falou em línguas. Quando se fala língua, se fala em língua materna e não uma outra língua que não existe. E por último, temos aqui o exemplo de Davi, que foi ungido ainda na sua adolescência, 16 anos de idade mais ou menos, mas só subiu ao trono depois de uns 20 anos, lá pelos seus 37 anos ou 40 anos, que ele foi assumir o trono. Então, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso de 11 a 13, lemos o seguinte: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então note, queridos, estar cheio do Espírito Santo não significa falar em línguas. O dom de todos os dons que Deus deu para o ser humano, o que causa mais controvérsia são dois: o dom de língua e o dom de cura. Com isso nós terminamos o estudo de hoje e eu espero que tenha ficado claro para todos vocês, para todos nós. Muito obrigado e nós vamos voltar no momento oportuno. Fiquem todos com Deus.